encerrou Game of Thrones na sua 8ª temporada, uma temporada muito controversa por ser sucessor para a série aí na cultura pop. Quer goste do final, quer não. E eu diria que também, em alguns aspectos, se comparado ao entretenimento da nova série estreou e do mesmo dia, por coincidência, eu, Max e a Mikan conversamos sobre esse assunto. As diretaças precisam ser feitas a signos que os fãs aprenderam a amar. É pouco, mas, por exemplo, um simples brasão da casa Stark, como mostra esse frame aqui, já faz pensar sobre como essa casa, que ainda não era, diferentemente dos finalmente ali de Game of Thrones, que foi praticamente regido pelo gelo, né? Adaptada do livro Fire and Blood, ou seja, Fogo e Sangue, escrito também em Game of Thrones foram os dragões, e agora em tempo de guerra de streaming, a HBO pode literalmente usar isso a seu favor. Aqui abro aspas, tá? Sonhos não nos fizeram reis, dragões fizeram. Diz aí o personagem do Matt Smith, o Daemon Targaryen, deixando claríssimo que esses personagens antes tratados de forma tão etérea muitas vezes agora precisarão vir à tona com tudo. É praticamente também uma frase para a querida HBO dizer assim, a Warner no geral diz assim, olha só, temos dragões. Vai disputar com a gente? A gente tem que levar em consideração que acabou o tempo de que as séries tinham orçamentos muito aquém do cinema. É óbvio que na maioria dos casos existe isso. Mas a Prime Video com a série Seus Anéis e o próprio Game of Thrones antes dele pulverizaram essa ideia. Porém, nada de dragão no teaser ainda, nada, só citações. E não adianta dizer que Game of Thrones não é mais sucesso, porque quem viveu esse dia 5 de novembro de 2021 por alguns minutos da manhã no Twitter sabe bem que a criação da HBO tá mais melhor dizendo, tanto os núcleos quanto a série mãe, ela precisará ficar saltando no tempo. O teaser mostra a Rhaenyra Targaryen, né? Em 2 momentos de vida, realmente avançava em uma espécie de escalada em cima dos mortos, Emily Carey, e depois com mais idade, vivida pela Olivia Cook, uma das grandes estrelas aqui desse elenco, junto com Matt Smith. E temos que falar, obviamente, da adaga. Mais outro símbolo que aparece aqui. Sabe aquela adaga do Mindinho, né? A mesma que a Arya também derrotou o Rei da Noite? Pois bem, aparentemente ela estará aqui na série conforme esse frame, mostrando mais uma vez que o legado da série original não será superado. Muito pelo contrário, será explorado de trás para frente. Acredite, já tem teoria sobre esse punhal e dele ter sido causador de diversas intrigas nesses 200 anos, até chegar à primeira grande intriga que a gente viu na série anterior. Lembrando, a partir da identificação do punhal, os Starks descobriram que estavam sendo acometidos por uma traição e toda uma guerra é iniciada a partir dali. Nós teremos cabelos platinados lutando contra cabelos escuros. A velha discussão de que ambos os lados estão certos na luta pelo trono, dependendo do ponto de vista, e ser uma parada muito sentimental. Por fim, eu acho importante levantar a expectativa em torno dos showrunners, né, dos responsáveis pela série, responsáveis por essa empreitada da HBO. Sai a dupla D&D, ou seja, o David, eu sempre erro, o David Benioff e o D.B. Weiss, que foram os responsáveis pela série anterior. The Bells e o Hard Home estão entre meus episódios favoritos da série como um todo, eu acredito que de muita gente também. O afastamento da dupla D&D é muito boa, porque e pós Game of Thrones, a fama dos dois os fez fechar ali com Star Wars, né, para dirigirem uma trilogia de filmes. Já demitiu os caras e nada de novidade com seus trabalhos aí com a Netflix, ou seja, dentro da indústria, nos bastidores de Hollywood, nos bastidores da TV, ou seja, lá de onde for, os dois não são tão bem vistos quanto eram antes ou durante ali Game of Thrones. Sapochnik entrar nesse projeto The Colony, uma série muito fraquinha, e também do filme Rampage com o The Rock, que eu também acho bem fraco. Claramente a HBO colocou um diretor e um escritor de origem juntos ali para balancear as ideias, né? Coisa que foi muito reclamada com relação ao final da série principal. Eu acho que essa nova série, House of the Dragon, se encaminha para volta daquela paixão, toda aquela megalomania que a HBO tratou Game of Thrones e volta para a cultura pop, volta para o mainstream, volta para o Twitter, redes sociais, para tudo e obviamente para esse canal também que vai falar de Game of Thrones. Vocês estão animados? Sim, não? Comenta aqui embaixo e me diz aí o que vocês mais estão querendo ver em House of the Dragon. Dragões, trono, discussão. Então seja membro. Lá tem 2 planos com preços bem baixos, mas que influenciam bastante para que eu continue esse trabalho. Um forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau.